Bom dia, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no seu coração e no seu lar. Nesta manhã, nós vamos falar sobre o Senhor das guerras. Há quem pense que Deus não participa das batalhas na terra, ou melhor dizendo, há quem nem mesmo crê que há um Deus. No entanto, a palavra do Senhor nos revela de uma forma clara, direta e objetiva. E esta mesma revelação, se você buscar nos livros históricos, você vai encontrar que Deus verdadeiramente, ou um poder misterioso, agiu de uma forma milagrosa, fazendo com que a história fosse escrita de acordo com os seus propósitos. É extraordinário nós observarmos as revelações bíblicas, ainda que no nosso próprio país existam pessoas dentro do nosso corpo político que tentam neutralizar a existência de Deus e negar a veracidade da palavra do Senhor. Esta palavra é viva e eficaz, procede de um Deus vivo. Não é uma palavra dos homens, não é um livro escrito por causa dos homens. É um livro escrito por causa do grande amor de Deus e pela vontade que o Senhor tem de revelar-se ao homem para que ele creia nele. O grande problema é que quanto mais Deus se revela, menos o homem se interessa por ele. Então vamos observar. Deus criou uma nação e a denominou Israel. E esta nação veio de Abraão, Isaque e Jacó. Depois foi para o Egito, o Senhor a tirou de lá do cativeiro. Por 430 anos eles ficaram lá e os transportou pelo deserto até a terra de Canaã. E lá Deus permitiu que o povo conquistasse aquela terra debaixo da sua orientação. Foram inúmeras batalhas travadas sob a direção de Josué e ele não perdeu nenhuma batalha porque o Senhor das guerras estava no comando e na direção do exército de Josué. Posteriormente vieram os reis. E com os reis vieram as grandes batalhas travadas por Davi. Davi foi um rei poderoso de guerra, que estava sempre debaixo da direção e da orientação do Senhor. Terminado o seu reinado, 40 anos, entrou Salomão, seu filho. O seu filho foi um homem de paz, foi instituir o culto e adoração a Deus. E ele formou o templo, mas ele desviou dos propósitos de Deus e conduziu a nação à prática do pecado. Com isso, Deus então dividiu a nação, mandou 10 tribos para o norte e ficou com 2 no sul. As 10 tribos do norte continuou com o nome de Israel, e as 2 do sul recebeu o título de Judá. E assim foi a nação de Judá e a nação de Israel. A nação de Israel teve como primeiro rei Jeroboão, e este induziu o povo à prática do pecado de idolatria, afastou-se de Deus. E com Jeroboão, este pecado se alastrou por todos os reinos seguidos. Todos os reis que sucediam Jeroboão enfiavam os pés pelas mãos e contraíam o pecado da idolatria. Deus foi tolerando, mandando o profeta para advertir, mas o povo não se convertia ou não se voltava para o Senhor. Até que um dia o Senhor usou o rei da Síria. E o texto sagrado nos mostra isso de uma forma muito claro. Quero ler para você, observar aqui, no capítulo 17 do livro de 2 Reis, está escrito assim: no ano do 10º de Acaz, rei de Judá, começou a reinar Osés, filho de Elá, e reinou sobre Israel em Samaria 9 anos. Fez o que era mal perante o Senhor, contudo não como os reis de Israel que foram antes dele, porque todos pecaram. Contra ele subiu Salmaneser, rei da Síria. Osés ficou sendo servo dele e lhe pagava tributo. Aqui então está o primeiro passo para a derrota de Israel. Como Oséias tentou fazer amizade com o rei do Egito, e ele queria fazer isso exatamente para se livrar do rei da Síria, o rei da Síria desceu com grande força, destruiu Samaria e levou cativo todo Israel para a Síria. Aqui está a primeira derrota do povo de Israel, mas ficou a tribo de Judá.
as duas tribos que lá ficaram. E elas permaneceram na prática do pecado. Não aprenderam nada com a nação do norte. Permaneceram na prática do pecado. E o Senhor continuou mandando profetas para advertir o povo do seu pecado, e eles persistiram no pecado. Até que um dia o Senhor levantou Nabucodonosor. E esse texto está no capítulo 24 do livro de Reis. Você depois pode conferir se gostar de ler a palavra de Deus. E lá no livro de Reis, vem Nabucodonosor no ano 605 a.C. e faz uma completa devassa. Destrói Jerusalém, derruba os muros, derruba o templo e leva cativo todos os jovens, toda a força política de Israel e toda a força jovem de Judá, e leva para a Babilônia. Aí é o cativeiro por 70 anos. Querido, 70 anos no cativeiro, mas o Senhor, que é um Deus bondoso e misericordioso, ele é Senhor da guerra. Nabucodonosor serviu a Deus para punir Judá. Salmaneser foi um servo de Deus que puniu Israel no seu pecado. Agora Deus vai usar Ciro, e ele faz isso de uma maneira grandiosa. Observe bem no capítulo 45 do livro de Isaías, verso 1. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita para abater as nações ante a sua face, e para distingir os lombos dos reis, e para abrir diante dele as portas que não se fecharão. Eu irei diante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Aqui agora está o Senhor lutando com Ciro, levando Ciro como um servo dele. Qual o propósito de Deus? Tirar Israel da escravidão da Babilônia e trazê-la novamente para a sua terra. Esse é o Deus que eu sirvo, é o Senhor dos exércitos. Todos os reis da terra, todos os governantes estão debaixo do seu poder e atendem ao seu propósito. Meu querido, se você quiser verdadeiramente ser protegido, amparado, sustentado, sirva a esse Deus, porque não há poder que possa sobrepor ao seu poder. Amém? Deus te abençoe. Vamos orar. Pai eterno, em nome do Senhor Jesus, eu te peço, oriente o teu povo, Senhor, a temer a ti como Deus único e verdadeiro, como aquele que tem autoridade sobre todos os reis da terra. Nada acontece sem que o Senhor perceba, e nada pode acontecer sem que esteja dentro dos teus propósitos. Por isso eu te louvo e te agradeço na beleza da tua santidade, em nome do Senhor Jesus. Amém.